Vamos lá, minha gente, quinto bloco. Fique aí comigo, hein? Nada de cansaço, só falamos sobre questão de prova hoje, hein? Controle é importante na prova da primeira fase. Não foi na prova passada, mas foi uma prova atípica, tá certo? Sempre tem alguma questão de controle, então vamos aqui trabalhar. Preste atenção, gente. Acabamos de dizer que a cautelar da ADO, ela é prevista na Lei 9868 de 99 e que a omissão, não é, tratada pela ação direta de inconstitucionalidade pode ser omissão completa, quando não existe lei, ou parcial, quando a lei não conseguir preencher exatamente a missão destinada pelo texto constitucional à atividade legislativa. Ou seja, a lei do salário mínimo. Tem lei do salário mínimo? Tem. Mas a lei consegue, não é? Consegue dar a todo trabalhador condições dignas de vida para o trabalhador e a sua família também? Maravilha, não consegue, todos nós sabemos, não é verdade? Agora venha comigo, olha só, vamos agora trabalhar com os efeitos da decisão definitiva. Talvez esse seja o ponto mais sensível a respeito da ADO. Os efeitos da decisão definitiva, efeitos das decisões definitivas. Preste atenção, turma. O artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, cadê ele? Estão aí com ele? Olha só, a aula de constitucional é a aula de Constituição, né? Aí do ladinho, para a gente conferir em loco as informações que estão lá presentes no texto. Aproveitamos, inclusive, não é? Treinamos a nossa memória. Então, o artigo 103, parágrafo 2º, diz assim: declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Para fazê-lo em 30 dias. Vem aqui comigo. Se a omissão for de poder, gente, poder legislativo, por exemplo, que é a omissão mais comum, falta uma lei, né, que o poder legislativo precisa fazer. A decisão final vai comunicar, né, vai dar ciência ao poder legislativo, sem prazo específico para ele legislar. O que gera, obviamente, né, uma frustração constitucional na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, se for falta de norma, falta de atuação do Poder Legislativo, ele vai ser cientificado da falta dessa lei e pronto, não há prazo previsto. Se o ato normativo for editado por algum órgão administrativo, se a ofensa for, né, a órgão administrativo, aí, pessoal, a Constituição diz que será dada ciência ao poder competente para fazê-lo em 30 dias. Para fazê-lo em 30 dias. Mas aqui, como disse, é a fragilidade também da ADO, porque, afinal de contas, né, não existe uma sanção caso o legislador não elabore a lei. Ô Flávia, e as decisões concretistas que foram vistas em sede de mandado de injunção se aplicam aqui para a ADO? Olha, minha turma, nós só temos uma decisão concretista. Uma decisão concretista em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Foi uma decisão que, em 2007, o Supremo fixou prazo de 18 meses, para o Congresso Nacional elaborar a lei. Mas o Congresso não a elaborou. Flávia, e o que aconteceu? Infelizmente, nada. O artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, diz que para a criação de um município no país, será necessária a edição de uma lei estadual num período fixado por uma lei complementar federal.
Que lei complementar federal é essa? Qual é o número dela? Você não vai me dar, porque não existe, né? Afinal de contas, a lei não foi feita e o Congresso determinou 18 meses, aliás, desculpem, o Supremo determinou 18 meses para o Congresso elaborar a norma e o Congresso não elaborou. Essa decisão a qual me refiro é de 2007 e nós já estamos em 2011. Aliás, quase terminando, né? 2011. Bem, minha turma, vamos agora trabalhar com uma ação que tem um nome complicado, mas que não tem nada de complicado. É a ADPF. Não tem o de complicado que é cobrado na prova da OAB, tá certo? Dá para complicar até a ADPF, mas os examinadores não complicam porque muito do que diz respeito a essa ação ainda está pendente de definições. O caderno continua aí conosco, a caneta, já precisaram da caneta reserva, o bom humor, a vontade, né, de que dê tudo certo lá no dia 5 de fevereiro. Então, maravilha, estamos com todos os instrumentos aí, venha comigo. Olha só, a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual é o histórico da DPF? Gente, vamos trabalhar com os pontos assim principais, né, a respeito da arguição. A DPF surgiu em 1988, segundo prevê o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Segundo prevê o artigo 102, parágrafo 1º. Só que esse dispositivo, segundo a orientação do STF, ele foi considerado uma norma de eficácia limitada. O Supremo Tribunal Federal entendeu que esse artigo 102, parágrafo 1º, é norma de eficácia limitada, ou seja, precisaria de uma norma futura regulamentando a ação para que ela fosse aceita. E aí, minha turma, essa lei, ela só veio, 11 anos depois, a Constituição de 88, a lei é a Lei 9882 de 99. A lei só veio 11 anos depois. E durante esses 11 anos, entre 88 a 99, o Supremo não deu decisão de mérito alguma a respeito da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Muito bem, pessoal, agora prestem atenção. A DPF é uma ação, portanto, é uma ação presente desde 88, mas que se torna apta a produzir seus efeitos em 1999. Mas, observem bem, é uma ação que não cuida, de todo o texto constitucional. Ela cuida dos preceitos fundamentais. O foco da DPF é a defesa dos chamados preceitos fundamentais. E o que são preceitos fundamentais? Já sei, né? Está na lei, Flávia? Não. Está na Constituição? Não. Onde eu encontro? Na jurisprudência do Supremo. Muito do que diz respeito à DPF se encontra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma definição legal, nem uma definição constitucional. O que é sabido é que a DI visa preservar todo o texto da Constituição Federal, que a DC também, que a DO da mesma maneira, né? As suas normas dependentes de regulamentação. Mas a DPF, ela é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, ela não protege todo o texto, ela protege os preceitos fundamentais, que são, vem aqui comigo, preceitos fundamentais. No julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 33, o Supremo entendeu, em rol exemplificativo. Lá na DPF, número 33, o Supremo entendeu, em rol exemplificativo,
que são preceitos fundamentais até o momento. Não são os únicos, mas, né, aqui nós temos a sua apresentação. Os princípios fundamentais, artigos 1º a 4º, princípios fundamentais, artigos 1º a 4º da Constituição, os direitos e garantias fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, né? Então vamos lá, artigos 1º a 4º, artigos 5º a 17. Os direitos e garantias fundamentais. Tem mais. 34, inciso 7, que traz os chamados princípios sensíveis, que traz os chamados princípios constitucionais sensíveis. 37, caput, que traz os princípios que norteiam a administração pública, não é? Os famosos LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O 60, parágrafo 4º, que apresenta as nossas cláusulas pétreas. Então, preste atenção, né? A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na DPF 33, o Supremo apresentou pelo menos um rol exemplificativo de preceitos fundamentais. Aqui expostos, artigos 1º a 4º, que apresentam os princípios fundamentais, 5º a 17, né, os direitos e garantias fundamentais, 34, inciso 7, os princípios sensíveis, 37, caput, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o 60, parágrafo 4º, que são as nossas cláusulas pétreas. Só não esqueça que esse rol é o quê? É um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Perfeito? Agora, né, vamos aqui, ponto 4. Mas, Flávia, e a legitimidade ativa? A legitimidade ativa com relação à DPF. Quem é que pode ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Os mesmos legitimados ativos que podem ajuizar as outras ações do controle concentrado. Artigo 103, incisos de 1 a 9. Os legitimados ativos são exatamente os mesmos, com aquela subdivisão: especiais e universais. Especiais, incisos 4, 5 e 9. Universais, incisos de 1 a 3, de 6 a 8. Especiais, 4, 5 e 9. Universais, 1 a 3, 6 a 8. Muito bem. A capacidade postulatória também é a mesma coisa. Quem é que precisa de advogado? Isso. Partido político. E confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. A mesma coisa. Muito bem. Mas, minha gente, a DPF, ela enfrenta um caráter residual. A DPF, ela enfrenta um caráter residual. Assim diz o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882/99. O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882/99 traz o caráter residual da arguição. E o que significa esse caráter residual da arguição? Poxa, Flávia, mas onde é que a gente encontra?
A Constituição não diz nada disso. Sim, a Constituição não diz, mas a lei trouxe essa natureza residual da ação. E essa natureza residual significa o quê? Que sempre é possível apresentar a DPF? Não. O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 diz que se houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, se houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, o que vai acontecer? A DPF não vai ser apresentada. Mas como assim qualquer outro meio eficaz? Bem, aí vem a jurisprudência e casa dizendo o seguinte: o Supremo decidiu que se couber ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, se couber ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, não caberá a DPF. Se couber ADI ou ADC, não caberá a DPF. O Supremo já fixou esse entendimento. Tem outra questão importante também. Sempre que a gente fala da DPF, nos parece que é a única ação do controle concentrado que pode analisar a lei municipal, não é isso? Eu não falei de lei municipal até agora. Em sede ADI, em sede ADC, não cabe a análise de lei municipal em ADI nem em ADC. Isso. Então, normalmente a gente diz, controle concentrado só pode fiscalizar a lei municipal via a DPF. É certo, mas nem toda lei municipal pode ser objeto de ADPF. O Supremo já fixou o seguinte entendimento, que se a lei municipal ela violar, ao mesmo tempo, a Carta do Estado, numa norma de observância obrigatória, e a Constituição Federal, preste atenção, se a lei municipal violar, ao mesmo tempo, a Carta do Estado e a Constituição Federal, o que vai acontecer? Cabe a DPF? Não. O Supremo já decidiu que nessa situação cabe a representação de inconstitucionalidade. Cabe ajuizar a ADI no plano do Estado. Não cabe a DPF. Cabe ajuizar a ação no plano do Estado. Então, vamos lá, recapitulando. O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99. Diz o quê? Perfeito. Diz que não caberá a DPF se houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Maravilha. Então, minha gente, reflita aqui comigo. O Supremo já disse, cabendo a ADI no plano federal ou ADC, já não cabe a DPF. Mas quanto à lei municipal, só vai caber a DPF, tendo como objeto a lei municipal, se a lei municipal violar unicamente a Constituição Federal. Porque se a lei municipal violar a Carta do Estado, numa norma de observância obrigatória ao modelo federal e à Constituição Federal, não cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Caberá a RI, a representação de inconstitucionalidade. Eu vou voltar lá para o quadrinho, para a gente escrever agora um pouquinho sobre essa questão do caráter residual e as hipóteses de cabimento, finalmente, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não sai daí não, hein? Fica aí. Eu vou para lá só. Me acompanhe. Vamos lá? Maravilha! Pessoal, olha só, segundo o STF, se couber ADI, ou ADC, se couber ADI ou ADC, não caberá a DPF. O caráter residual da ação nos permite essa conclusão. Cabendo ADI ou ADC, não caberá a DPF. Agora, preste atenção. Se uma lei municipal violar ao mesmo tempo, a Carta do Estado e a Constituição Federal, se uma lei municipal violar ao mesmo tempo a Constituição Estadual e a Constituição Federal, segundo o entendimento do Supremo, se essa norma da Carta do Estado, que está sendo violada, for uma norma de observância obrigatória do modelo federal, por exemplo, uma norma que fale sobre a República, não é?
Muito bem. Só caberá RI. Só caberá a representação de inconstitucionalidade na forma do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não caberá ADPF. Então, só caberá a representação de inconstitucionalidade na forma do artigo 125, parágrafo 2º, não caberá ADPF. É claro que se dessa decisão do RI, dessa decisão, né, na representação de inconstitucionalidade, se houver violação ao texto constitucional, é cabível, eventualmente, a apresentação de a apresentação de um recurso extraordinário. Mas o Supremo não tem competência originária para esse julgamento, segundo firmou em entendimento na DPF lá, número 100. Muito bem, agora vamos aqui para as hipóteses de cabimento. Hipóteses de cabimento da DPF. Quais são as hipóteses de cabimento? Olha só, minha gente, considerando o caráter residual, né, da ação, considerando o caráter residual, pessoal, vejam bem, nós podemos dizer o seguinte, que pode ser objeto de ADPF, lei municipal, desde que, olha só, desde que a lei municipal viole diretamente a Constituição Federal. Lei municipal, desde que ela viole diretamente a Constituição Federal. Além disso, preste atenção, lei distrital de natureza municipal, lei distrital de natureza municipal também pode, né, ser objeto de ADPF quando violar a Constituição Federal. Lembrando, viole a Constituição Federal, mas aqui nós estamos falando dos preceitos fundamentais, não é? Viole a Constituição Federal no que tange aos preceitos fundamentais. Além disso, a ADPF é a única ação do controle concentrado federal que permite, minha gente, a análise das normas pré-constitucionais. A ADPF é a única ação no controle concentrado federal que permite a análise das normas pré-constitucionais de 1950, 60, 70, etc. As normas pré-constitucionais só podem ser fiscalizadas por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pessoal, vejam bem, esses são assim os pontos mais importantes relacionados à DPF. Cabe cautelar em sede ADPF? Cabe, está lá no artigo 5º da Lei 98.82/99. A decisão final, Flávia, da DPF pode ser modulada? Podem ser adotados os efeitos, né, modulados, a manipulação dos efeitos da sentença? Pode. Artigo 11 da Lei 98.82/99. A lei da DPF ela tem 14 artigos. Eu sugiro que você leia. Os pontos principais que a gente precisa explicar numa prova de ADPF, numa prova da OAB, prova de ADPF é ótimo. Numa questão de prova de ADPF para a OAB, são esses pontos. E eu gostaria aqui agora de revisá-los com você. Tá tudo bem? Caderninho? Anotando? Caneta? Boa vontade? Então vamos lá. Preste atenção. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela surge em 88, mas passa boa parte da sua história num verdadeiro limbo jurídico, uma verdadeira frustração constitucional.
Por quê? Porque a lei regulamentadora da DPF só veio 11 anos depois, né, da Carta de 88. E aí, minha gente, é uma lei, então, nova, uma ação que ainda tem os seus critérios, né, pendentes de definição. A começar pela expressão, o que é preceito fundamental? Preceito fundamental não está definido na lei, não está definido na Constituição. Está definido, né, na jurisprudência do STF, mas definido em parte, porque o Supremo já disse que o rol é o quê? Exemplificativo. Então, são preceitos fundamentais, os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, os princípios sensíveis, o LIMP, né, da administração, as nossas cláusulas pétreas. Bem, eu estou dizendo que a vida da DPF não é fácil, inclusive é uma ação que tem um caráter altamente residual, né? A DPF tem um caráter altamente residual, ou seja, se couber ADI ou ADC, não cabe o ajuizamento da ação. E o Supremo ainda ampliou esse caráter residual ao dizer que se a lei municipal violar, ao mesmo tempo, a Carta do Estado, numa norma de observância obrigatória ao modelo federal e a Constituição Federal, não caberá, de maneira alguma, a DPF. Caberá o quê? Uma representação de inconstitucionalidade. E da decisão da RI, aí sim, eventualmente, cabe o oferecimento de um recurso. Minha turma querida, a tabelinha, né, que já deve estar aí na nossa área do aluno, vai ajudá-lo, né, a aprender os principais pontos relacionados a essas ações. E agora, preste atenção, já estamos chegando ao final do curso, arregassem as mangas, né? Se não estudamos até esse momento, está na hora, né, de engatar, né? A Flávia é difícil, tem Natal, tem Ano Novo, esse final de ano é um final de comemorações, eu sei, mas, olha, a gente tem que fazer o que pode, não é? Para chegar lá no dia 5, para fazer uma boa prova, você está estudando, está assistindo às aulas, não desperdice o tempo, não. Faça um janeiro diferente, né? Em vez de ir à praia sem a Constituição, leve a Constituição para a praia, para passear. Se vai à serra, leve a Constituição para a serra, leve o caderninho, né? Lembre que é um compromisso que você decidiu, não foi? Foi uma meta que você traçou. Então, que ela seja alcançada o mais breve possível e conte aqui conosco sempre, tá bom, minha gente? Vou me despedindo, mas não se preocupe não, que tem mais uma aula de constitucional e ainda temos aula de humanos. Olha que lindo, matéria belíssima. Aliás, né? Duas disciplinas lindíssimas, tá? Nós ainda vamos nos divertir muito. Até o próximo encontro. Fique com Deus, um abraço apertado.